Olá, família Canção Nova, estamos começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Já nesse início, um pensamento do Papa Francisco que diz o seguinte: tende confiança na cruz de Cristo, acolhei a sua graça reconciliadora e partilhai-a com os outros. Com essa frase a gente começa o nosso estudo de hoje, que está em 1 Coríntios 3, do 1 ao 23, é o capítulo todo. Caderno e caneta na mão, está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora para esse nosso estudo de hoje, para que possamos, como Maria, acolher Jesus Palavra no nosso coração, na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos para o nosso estudo de hoje, então, 1 Coríntios 3, capítulo todo hoje. O título de hoje é A Função dos Pregadores, por isso já que antes de fazer a leitura, a gente chama o Padre Cláudio para entender qual era a função ou qual é a função dos pregadores. Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Nesse capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, de que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas aquele que faz crescer, ou seja, Deus. Paulo aqui quer fazer uma catequese em relação aos pregadores, ou seja, de que a pregação do Evangelho ela não deve ser regida pelo princípio da oratória, do belo discurso, mas de que o Evangelho é uma sabedoria que muitas vezes contradiz a nossa própria sabedoria, contradiz as nossas pretensões. Dentro desse tema, Paulo quer demonstrar a uma comunidade sedenta de filosofia, de sabedoria, de esclarecimento, uma comunidade que talvez até beira a uma certa gnose, entendida no sentido de um conhecimento capaz de chegar até Deus. Ou seja, quanto mais se conhece, mais se aproxima de Deus. Não é isso que Paulo ensina. Paulo vai ensinar que o Evangelho ele possui um princípio paradoxal, que é o princípio da própria cruz. Por isso não adianta a comunidade ligar-se a certos mestres espirituais, a ter uma certa pretensão de sabedoria, de conhecimento, porque a salvação, a unidade, a própria vida em comunidade é construída sobre a base de um outro conhecimento, que é o conhecimento que passa pela cruz. Paulo, com isso, catequiza os pregadores e toda a comunidade de que o Evangelho não necessariamente precisa ter uma roupagem belíssima, uma roupagem de uma oratória bem formada. O que importa para Paulo é o conteúdo. E esse conteúdo é a própria cruz de Cristo. Escandalosa, um princípio escandaloso para a filosofia, para as especulações de então, mas princípio de salvação para todo aquele que o aceita. Vamos então começar a nossa leitura. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. As rivalidades e contendas que existem no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estais apenas no nível humano? Pois, que é Apolo?
que é Paulo. Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. A cada um o Senhor deu a sua tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Cristo, único fundamento. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir, ganhará o prêmio. Aquele cuja obra for destruída, perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ninguém se iluda. Se algum de vós se julga sábio diante deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Assim está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são fúteis. Portanto, ninguém põe a sua glória em ser humano algum. Sim, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje? O Senhor está nos falando e de maneira muito clara. Aqui Paulo hoje retoma aquele discurso que ele tem feito apelando para a centralidade de Cristo. Porque ali a comunidade estava dividida, uns eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros ainda eu sou de Apolo, sou de Paulo. E o Paulo mesmo nessa carta aos Coríntios, ele chama a atenção, peraí, Jesus é o centro da nossa fé. Afinal, uns plantam, outros semeiam, outros regam, mas quem faz crescer realmente é Deus. Qual a mensagem que o Senhor está nos dizendo? Onde está alicerçada a nossa fé? Qual tem sido o alicerce da nossa fé? Aliás, será que a nossa fé realmente ela tem um alicerce? Ou ela está se apoiando em qualquer coisa? Ela está se apoiando em alguma pessoa, em alguma, talvez, emoção, sentimento? O Senhor hoje, se Ele está nos chamando a verificar o nosso alicerce, é para que aqueles que têm um alicerce possam fortalecer esse alicerce, estar realmente apoiados, ou se talvez você, não tenhamos esse alicerce, o Senhor está nos mostrando porque Ele está nos dando esse alicerce hoje. O Senhor está fortalecendo a nossa fé para poder edificar, para que a nossa vida possa ser edificada nessa fé, edificada na fé em Cristo, Cristo Jesus ressuscitado, que passou pela cruz, que é loucura, mas que é sabedoria de Deus, essa fé que não nega sofrimento, mas que enfrenta os sofrimentos e vai em frente
porque sabe que nós temos um Deus vivo, que caminha ao nosso lado, que está conosco. E é por isso que nós também não vamos aí conforme o vento, conforme as modas, seguindo ora esta pessoa, ora aquela. Claro, nós temos pessoas que nos inspiram, pessoas que nos motivam, mas o nosso alicerce, o nosso verdadeiro alicerce é Jesus, é o Cristo. Eu quero aqui anotar a mensagem de Deus no dia de hoje, com a mensagem do Senhor para mim no dia de hoje. Que a minha fé esteja alicerçada em Cristo. E de que maneira eu posso colocar em prática? De que maneira você pode colocar isso em prática? Aí vamos rezar nesse momento, pedindo ao Senhor realmente que Ele nos mostre, que Ele esclareça de que maneira podemos colocar isso em prática. Senhor Jesus, nós nos colocamos neste momento em oração. Eu intercedo por essa pessoa que está comigo nesse momento fazendo o estudo da palavra. Ela está diante de Ti, Jesus. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos, Senhor, fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos que a nossa fé ela esteja alicerçada em Ti, Senhor, para que possamos ter uma vida edificada, Senhor, sobre um alicerce firme, Senhor, que é a fé em Ti, Senhor, que és Tu, Senhor Jesus, para que os ventos contrários não nos derrubem, não nos levem para longe de Ti, Senhor, porque nós queremos sempre, Senhor Jesus, ficar junto de Ti, Senhor. Quais são os ventos que têm soprado ao contrário, que têm aí mexido com a tua casa, mexido com a tua família, no teu trabalho, nos teus afazeres? Saiba que esse vento pode soprar, ele vai soprar, mas a nossa vida, a minha, a sua, ela está alicerçada em Jesus. Por isso, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque podem vir ventos contrários, podem vir tribulações, mas a nossa fé, ela está edificada em Ti. E obrigado, Senhor, pela Bíblia no meu dia a dia, Senhor, porque ela também, todo dia, ela vai ajudando para que esse alicerce fique firme. Muito obrigado, Senhor. Continue aí a sua reflexão, o seu estudo, a sua oração. A gente se encontra no próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Até a próxima. CançãoNovaPlay.com. Assine já!